Fala galera, vamos fazer hoje uma aula para Wide, dia 23 de nove de 2021. É uma série de aulas básicas de pré-flop, onde a gente vai começar com o primeiro tema sendo Raise First, proposições, e vamos fazer aqui com 25 blinds, de 15 a 25 blinds, e vamos fazer também com 40 blinds mais, e talvez se der tempo, o que a gente também faz de 15 a 40 blinds, que varia bastante isso. Talvez dê tempo de fazer tudo em uma aula só, se não der a gente deixa para uma segunda aula de sistemas de pré-flop básico. Conforme eu citei aqui, estou vendo bastante gente na aula, quem for reta 2 mais está liberado, ok, não participar, depois pode assistir ela gravada, se quiser só para dar uma recapitulada. E apesar de haver todas as tabelas para estudo disponibilizadas para vocês lá no PokerStats, eu sinto ainda que possui bastante erro de pré-flop. O Race First geralmente reta 1 mais conseguiu ajustar bastante isso. Mas eu acho bacana a gente fazer isso aqui manualmente para vocês entenderem o porquê do conceito, qual momento abrir, o que a gente deve olhar antes de fazer Race First e por aí vai. Que são os insights, as adaptações para o jogo explorativo, né? Porque basicamente quando a gente tá falando daquela tabela que tem lá de estudo, aquilo lá é puro GTO. Tem muita coisa ali que não é para se fazer assim nesse momento, sabe? Então a tabela ela vai te dar uma base, mas, por exemplo, você vai ter stack que você vai pegar lá que vai ter muito limp, ou vai ter muito range falando para você, abra 50% das vezes. E aquilo ali acaba deixando talvez um jogador que está iniciando, ou que está vendo um processo que já joga há algum tempo, mas nunca jogou para um time, está conhecendo agora estudos e tal, deixa o cara confuso, né? Porque afinal fala assim, pô, eu vou abrir 50% das vezes, mas como que eu faço para saber quando eu estou abrindo 50% das vezes? Então, eu acho que para chegar naquilo lá, leva um certo tempo. Então tem que saber usar aquelas tabelas também. Nesse início, eu não quero vocês fazendo limp de posição nenhuma. Um pouquinho, talvez, do SB por adaptação. E mesmo assim, bem pouquinho. Tá? Nessas retas menores, na reta que eu estou jogando hoje, que é bem abaixo do que eu jogava, mas ainda assim é bem acima do que vocês jogam. Eu não praticamente não tenho mais limpo de small, eu tirei, eu consegui, eu fiquei aí 8 meses tentando encontrar o meu líquido small, líquido small, líquido small e eu não encontrava. Trabalhava e tentava e não funcionava. O meu win rate do small sempre muito ruim. E aí eu falei, quer saber, eu vou cortar o limp, eu vou começar a fazer raise. Vou começar, não vou, e a gente não precisa, nesses limites menores, a gente não precisa se preocupar em balancear range. O que você precisa saber é em cima de qual SB você está abrindo. Aliás, em cima de qual Big Blind você está abrindo. Quem é o jogador que está no Big Blind? Esse cara é reg, esse cara tribeta bastante do Big versus Small. E ainda assim eu vou dizer para vocês que vocês fazendo o raise do Small, do Big, mesmo que vocês tomem uma ou outra tribet, vocês ainda vão estar ganhando muito dinheiro. Tá? Vocês vão estar chegando perto com certeza do rate ideal. Só de fazer o raise. Mesmo sem as ferramentas pré-flops ajustadas ainda. Então, façam raise mesmo, sabe? De um modo geral, jogadores aleatórios, tá? E size, 3,5 para cima. E essa adaptação, ela também vai existir de acordo com a HUD. Eu não separei uma mão aqui, específica, para mostrar nessa aula, mas eu vou citar exemplos. Isso sempre você tendo amostragem de mãos, tá? Você precisa carregar a sua database. E aí, para quem não sabe como carregar a database, vai lá no seu grupo, pergunta e lá a gente vai ensinar, tá? Existem aí várias maneiras de se ter uma boa database.
para você chegar numa mesa e ter a amostragem do jogador, né? Ter 500, 600, 700, um carrinhos, dois carrinhos, três carrinhos, principalmente que tem muita gente jogando os mesmos limites, tá? Então, bacana se vocês tomarem providência quanto a isso quanto antes. Não adianta você chegar lá na mesa e ter 30 mãos do cara, tipo de quase toda a mesa, entendeu? Então, pelo menos de um ou outro você ter já bastante mãos. E o tempo todo explorar a HUD. Vai ter situação que o cara folda para steel tipo 80%. Lá na HUD do time, ou a da Sim, por exemplo, tem também o fold do small pro big. Só que para isso precisa de bastante amostragem para ser confiado. Eu costumo utilizar fold para steel. Tá? Quando eu vejo ali que o cara tá foldando tipo 80, eu já testo nele tipo 2.5 às vezes, 2.7. Vi que não funcionou, vou para 3. Na próxima oportunidade não funcionou, vou para 3,5, tipo, e vou adaptando. Às vezes eu pego um reg que eu vejo que o cara folda para steel aqui, tipo, 40%, o cara defende tudo big, tá? Então tá bom, então 4.1, defende aí. Sabe, essas adaptações de raise first do small pro big, ela, com essa size, ela vai variar muito de jogador para jogador. Aleatoriamente, quando você não tem informação, começa com 3,5, viu que tá passando bastante, tipo, continua, sabe, ou desce para 3, tal, tipo, não precisa subir, lógico, né? Começou a encontrar reação, um 3,5, faz 4 na próxima, vê se ele reage também. Se ele reagir, tá aí na próxima da Olympics, que se for uma mão que jogue bem pós-flop, né? Aí você tem que realmente buscar a melhor adaptação mesmo. E isso vai ser o tempo só que vai trazer essa experiência para vocês. Trazer mãos, o que eu fiz? Eu fiz certo aqui essa mão, small. Eu vejo pouca gente postando mão no chat de mãos, muito pouco em relação ao número que tem de jogadores do time. Gente, não tenha vergonha nenhuma disso. Se você estiver se sentir mal por achar que é uma pergunta muito básica, poste pelo menos no seu grupo privado, sabe? Falar, não quero postar isso aqui porque eu acho muito básico, vou ficar um pouco com vergonha e tal. Mas não deixe de perguntar. Vocês estão num time para aprender, e para aprender não adianta, não tem outro caminho se não for perguntando, né? Estudando o conteúdo nosso para agregar certas coisas. Vamos começar aqui com um stack de 15 a 25 blinds. Só um momento, por favor. Vamos começar com um stack de 15 a 25 blinds. GP. Primeira coisa que a gente tem que olhar nessa situação, sempre, gente, isso vai ser o tempo todo no jogo. É óbvio, quando a gente inicia geralmente a sessão, a gente vai estar abrindo as telas ali e vai estar um jogo deep. A gente não vai estar tão atento aos stacks. Mas quando passou ali já 2, 3 horas, possivelmente já tem uma reta funilando ali, 200 left. Quando eu falo 15 a 25 big blinds, óbvio que primeiramente é o nosso stack, mas o que conta muito é o efetivo da mesa. Não adianta, por exemplo, você ter 50 blinds quando o efetivo da mesa é 20. Você não pode estar abrindo do EP o range que você abriria de 50 blinds. Porque, vamos dizer, todos os outros jogadores da mesa têm uma média de 20 blinds, mas o maior tem tipo 25, por exemplo. Então, qual o range que você vai escolher para abrir? Você vai escolher o range para abrir de 25. Porque o que sempre vale é o efetivo. Por isso que você sempre tem que estar atento aos stacks. Um outro exemplo que eu já vou citar para vocês também ficarem muito atentos na hora do raise first. Chegou ali tipo posição mediana, vai MP2. Então eu vou abrir aqui 30 blinds, por exemplo, que é um stack já bem... É um stack bem difícil de jogar, 35, 30 blinds, porque quando você erra uma mão 35, 30 blinds, você já fica short stack. E aí você já fica naquela situação dependendo do all-in, dependendo de ganhar um flip, dependendo de ganhar um 60-40, já fica naquela situação de não ter pós-flop.
né? E eu vou ainda elaborar um filtro de 20 a 35 blinds, na verdade, onde eu tenho a certeza que tem muito leak aí para ser corrigido e buscar quais são os estudos melhores. Então, um exemplo, continuando o exemplo que eu estou citando, eu tô ali deep, tô 30 blinds do MP2. Eu pego o range de open de 30 blinds, MP2, mas eu não olhei a minha esquerda. E na minha esquerda tem 3 stacks de rechove. E aí eu vou lá e abro do MP2, vamos colocar aqui os 23% que eu deveria abrir. Óbvio que tem um ajuste aqui, né? Mas só vamos deixar meio que por cima, depois a gente faz manual. Não tem problema. Vamos deixar aqui. Óbvio que a gente vai abrir muito mais a parte suited do que vai tirar um pouco da parte off e tal, e vai abrir, né? A gente não vai abrir mãos como essa daqui, por exemplo. Aqui a gente vai balancear. Algumas vezes eu não queria muito trabalhar com esse balanceamento nesse primeiro momento. Mas a gente vai abrir mãos 30 blinds, mais aqui assim. Até vou incluir essas duas. Porque 30 blinds já é uma situação onde a gente quer fazer raise, até às vezes receber um call e jogar mãos que flopam mais top pair. A gente não quer jogar mãos que tem equidade robusta. Por quê? 30 blinds, geralmente a gente já vai ou tomar um rechove à frente, se tiver stacks de rechove, e se a gente for para o pós-flop, a gente não tem stack grande para desenvolver um pós-flop legal, sabe? A gente não vai ter stack para... Se a gente tiver em posição, se betar, mandar second barrel, tipo, a gente já vai ficar meio que comitado. O SPR já vai pro saco, né? O que é o SPR, para quem não sabe? O SPR é a relação stack seu com o tamanho do pote. Então eu tenho... O pote tem 20 blinds e eu tenho só 20 blinds no meu stack. Já está o SPR 1 para 1. A gente já não fica numa situação bem ruim, né? Geralmente, quando a gente vai pro turn e iniciou a mão 30 blinds, dificilmente essa mão não acaba em all-in. É bem difícil. A maioria das vezes vai acabar. Então, a gente não quer jogar mãos de equidade robusta. O que são mãos de equidade robusta? Tipo, eu abri, por exemplo, meu 2, 3 sutre. 3 e 4 suites, essas mãos aqui que jogam, vão fazer flush, vão fazer sequência. Não, a gente quer jogar mãos que flopam top pair, principalmente 25 blinds menos, que é o que eu estou citando aqui, ó, de 15 a 25. Então, esse primeiro momento, a atenção que vocês têm que ter é, antes de fazer o open raise, olhar sempre para a sua esquerda. Quantos stacks de rechove tem? Ah, tem aqui... 3 caras na minha esquerda que tá com stack menor do que 15. Pô, eu vou enxugar meu range de open, né? Porque a chance de eu tomar o shove ali é muito grande, então vocês têm que sempre estar atento a isso. Eu já não vou abrir várias mãos, tipo, já não abriria de forma alguma 25 blinds, claro. Até limpar aqui, vamos deixar uma coisa mais correta. Tomaria mais uma linha como essa daqui, abrindo os reis, sutres, 7-7 mais, até mesmo essas duas mãos aqui. Eu não gosto tanto de abrir essas 3. Essas duas aqui eu acho que dá para encaixar ainda. Aqui, obviamente, que eu teria para chegar nos 23% ali, 24% tal, eu teria que usar mais combos com pesos, né? Mas eu estou tentando descomplicar mesmo, falar de uma maneira que vocês entendam mais fácil, que vocês gravem e levem isso para o jogo, tá? Como que vocês conseguem começar a levar isso para o subconsciente na hora de um treinamento? Sempre trabalhar com os bottoms. Então aqui a gente está falando stack efetivo. Vamos partir. Eu acho que talvez eu tenha pulado uma etapa de dar um exemplo do rechove ali, o porquê que vocês têm que tomar cuidado ao abrir, mesmo com 30 blinds, né? Então vamos passar aquela etapa e vamos voltar aqui para o EP 15 a 25 blinds e vamos reformular o stack. Eu espero que vocês tenham printado isso e entendido ali mais ou menos o que eu quis dizer
Eu citei de exemplo o MP, mas serve para qualquer posição. Eu só quis citar um stack e citar um range, o porquê que vocês têm que enxugar quando tem mais do que 2 stacks de reshow. 2. Se tiver 3, então pode encapar assim ao extremo o range de open. Só, opa, né? Se fosse dar continuidade aqui, tipo, eu já não abriria um monte de raise suited, eu vou abrir mãos que eu posso dar call em pelo menos um deles. Pelo menos um deles, aí eu vou abrir. Então eu uso isso daí. Como forma de fazer open ou não. E também uma outra coisa que vocês têm que levar bastante em consideração é se é uma mesa agressiva ou se é uma mesa mais soft. Pô, eu tô abrindo aqui, tá passando tudo. Eu tô abrindo aqui, tá passando tudo. Então eu vou abrir. Vou fazer raise mesmo. E isso daí é vocês que têm que aprender a entender esse feeling, sabe? De entender a hora de abrir mais, ou, pô, tá uma mesa muito hot. Pô, tem que deixar tight. Eu abro, tomei tribet, abri de novo, tomei tribet de novo. Pô, vou deixar meu range aqui restrito, cara. Tô encontrando muita reação essa mesa tá super hot, vou deixar, né? Vou restringir tudo. Partindo aqui no range, vamos fazer ele inteiro manual, ficar bacana, né? Tipo, EP. De 15 a 25 blinds. Eu vou colocar peso só em uma mão, porque daí não vai ser difícil. Para vocês começarem também, de repente, começar a entender de peso, tá? Vou colocar o 7-7 só com peso de 50%. Só. 7-7 eu vou abrir todos aqui para cima. De EP. Vou abrir também todos os ases suites. Vou abrir Ás e Valete off mais. Vou abrir a coluna do 9 suited mais. Vou criar um cercadinho aqui, ó. Para eu decorar esse range, lembra do cercadinho. Você lembra sempre da última coluna, rei 9 suited. A coluna do rei até 9-10 suited eu posso abrir todos. Fica bem mais fácil, né? De ir decorando esse range. Então já vou colocar aqui, vou preencher. Cheguei a 12.7. Pô, eu preciso fazer meu range chegar a pelo menos ali uns 15%. 14 talvez. Porque quando você tiver mais deep, você vai abrir mais mãos. Você vai abrir em torno de 20 a 21. O que vai fazer você chegar num range balanceado de open de 17 a 18%, que é o ideal para IP. Porque quando eu tiver mais deep, por exemplo, eu vou passar a abrir os pares, vou abrir mais raise suited, vou abrir aqui mãos de equidade robusta, vai ficar um range mais amplo. Então eu tenho que balancear isso. Também vou abrir o rei dama off. E para não falar que eu não coloquei mais nenhuma mão de peso, eu vou colocar o rei valete e o 10 off com peso também. E já chegamos aqui num range de aproximadamente 15%. Eu não estou usando nenhuma tabela para estar olhando isso nesse momento. Eu não estou fazendo isso GTO com vocês. Eu estou fazendo isso de uma forma bem simples, porque eu quero vocês colocando isso no subconsciente. Se vocês não entenderem desse jeito que eu estou falando, vocês não vão entender nunca mais. Como que vocês trabalham primeiramente com esse balanço de range? Pô, vocês podem de repente escolher 2 naipes. No caso do par. Então eu vou abrir o 7-7 quando eu tiver o 7 de paus e quando eu tiver o 7 de copas. Então quando vier o par com o 7 de paus eu abro, quando vier par com o 7 de copas eu abro. E quando vier par 7 de copas e 7 de paus, óbvio que eu vou abrir também, né? Então vocês podem usar isso como forma de balanço para começar a entender. Na hora que vocês estiverem jogando lá em cima mais caro, que vocês precisarem balancear, quando abrir tipo 25% das vezes, vocês vão usar isso como uma forma. E também a outra forma é a maneira e o momento que está a mesa. Mesa mais soft, mesa mais hot. E também os stacks que estão à frente. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. O jogo fica um pouco mais difícil quando a gente começa a entender tudo isso, né?
É muito mais gostoso quando a gente só senta lá, né, abre a mão que dá vontade de abrir, vê o flopinho, fleta as mãos, mas quando a gente começa a avançar a coisa vai ficando, parece que vai se tornando mais difícil. Mas é isso, ao longo prazo vocês executando um bom pré-flop, vai dar certo. E para as mãos ali como Ás e 10 off, Rei Valete off, como que eu vou balancear 50%? Ah, eu vou abrir também quando eu tiver, por exemplo, o Ás de paus e o Ás de copas. Mesma coisa com o Rei Valete off. Ah, e daí ou 10 de paus ou 10 de copas. E a mesma coisa ali. Rei de paus, rei de copas, ou valete de paus, valete de copas. Eu vou conseguir balancear. Ou se tiver uma mesa muito soft, tipo uma mesa que tá passando tudo, cara, pode abrir o Ás 10, pode abrir o Rei Valete. A mesma coisa é, tipo, tem 3 stacks de chove. Eu devo abrir o meu Ás 10 e o meu Rei Valete? Ó, cara, eu vou poder pagar pelo menos um stack? É torneio balde? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Pô, tem 3 stacks de chove. Um deles é 10 blinds, o outro é 12, o outro é 15. Eu vou abrir meu Rei Valete off e vou pagar pelo menos de 10 blinds jogando eu, se for balde, né? Então toda essa adaptação é necessária de ser feita. Então printem. Então a gente vai abrir aqui em torno de 14,6% nessa situação, que é um range já mais restrito. E óbvio, não adianta vocês agora que são um pouquinho level maior, que tá na aula e tal, não adianta você pegar e ir lá naquela tabela que vocês têm acesso, GTO, e falar, nossa, mas isso aqui tá diferente do que tá pedindo na tabela. Cara, o que eu tô passando para vocês aqui não existe insight melhor, sabe? Quem souber escutar isso daqui no pé do ouvido, pro limite que vocês estão jogando, vocês vão matar. O GTO, aquelas tabelas, é lá que a gente pede para fazer os estudos, é lá que eu peço. Pô, vai lá e faz os estudos de tabela. É, porque lá também vai te dar uma base. Mas o cara tem que estar pronto para entender, por exemplo, que a gente não vai utilizar NIMP. O cara tem que estar pronto para entender o que é um balancear de quando eu vou abrir e quando eu não vou abrir. Então, esses insights que vão dar essa base. 14,6%. Ô, Rafa, Oi. sobre a mesa estando muito soft, assim, para tá passando tudo, aí pode também acrescentar alguns pares? Não, pares vão jogar muito mal de 15 a 25 blinds para Open. Não pode acrescentar par. Você vai poder acrescentar mãos como, de repente, um Ás 9 off, um Rei 10 off. Vai 25% das vezes. Eu tenho para mim assim, não abrir do EP, eu abria antes, tá? Valete Dama off de 15 a 25, eu abria todas as vezes que vinha Valete Dama off. Até que eu tive um coach, sei lá, 6 meses atrás, e aí a pessoa virou e falou para mim, não, cara, corta isso daqui, para de abrir essa mão, é ruim. Talvez nos limites menores não seja tão ruim acrescentar o valete dama off. Seria muito melhor você abrir o valete dama off do que você abrir os pares. O que vocês precisam entender é que 25 blinds, os pares jogam muito mal pós-flop. Não vai ter flop bom para 6 menos. A não ser que você trinque ele. Quantos pares bons você vai encontrar batendo lá, tipo, 5, 3 e Duque? Quantas vezes você vai encontrar um flop que não tenha uma high card lá, sabe? E aí fica difícil de jogar. É isso que vocês precisam entender. O Igor, por exemplo, que está fazendo essa pergunta, pô, Igor, 14 meses de time, meu parceiro. Você deveria saber que 25 blinds ali, qual range é bom de Open. Ok, você está participando da aula e é isso que eu quero. Só que eu também quero ver uma evolução, eu quero ver você colocando em prática, eu quero ver você entendendo. É muito tempo de time para achar que é bom abrir 4-4 mesmo com a mesa soft. Por quê? Porque você vai acabar recebendo lá um call do Big. E aí vai bater um flop, vamos colocar aqui um flop legal, vai. Vai bater um flop Ás, Valete e 8. Rainbow.
e você abriu 4-4 com 25 blinds, ou seja, você deve ter feito 2.2, sobrou ali em torno de 22.8 blinds para você. O que você faz nesse flop se o Big defender? Você se beta ou você dá check? Abrindo do EP, eu se beto por vantagem de range. Parabéns pela resposta. Aí bateu no turn um 5. Vou facilitar a sua vida. Um 5 do naipe diferente continua Rainbow, não abriu Flash Draw. O que você faz no turn? Ah, detalhe, vamos para a contagem aqui de stack, né? Para vocês entenderem o porquê que não é bom. Porque senão também, se a gente não fizer essa contagem, fica difícil. Talvez de cabeça não esteja tão bom. Então, no flop já sobrou 22.8. Você já tem um stack. Você já tem um pote vou colocar aqui, 1 mais 1 mais 0,5 mais, se você faz 2.2 para flop, mais 4.4. Você já tem um pote de 6.9. Qual a size você utilizaria de bet flop, Igor? 33. Em torno de 2,3. Eu recomendo, assim, e esse também é um dos motivos de ser ruim, de 15 a 25 blinds, você abrir esses pares, porque eu recomendo toda vez que vocês abrirem de EP e o Big defender e bater flops onde você tem a vantagem de range, mesmo você se betando valor, que você faça uma size um pouco maior que 33, que é o padrão de CBET utilizado. Você usa em torno de 40% mesmo, abrindo. Você pode se betar um pouco maior abrindo de EP, Big defendendo. Tá? Então, ok, a resposta pelo conhecimento que você tinha até aqui, mas não é proibido fazer ali 40%. E como eu disse, essa também é uma das razões de 25 blinds ser ruim abrir o par. Porque a resposta sua, sim, ela é perfeita. Eu tenho vantagem de range e eu tenho que se betar essa mão 100% das vezes. Ok? Principalmente com flop eyes. Facilitei bem a sua vida também, né? Eu poderia ter feito uma pegadinha do senhor e te salvei dessa. Então já tenho aqui um flop 6.9. Você disse que você beta 33%. Vamos colocar então aqui para facilitar só que você se betaria, 2 blinds. Tá? Seria um pouquinho mais, 2.3, tá? Mas vamos facilitar a vida, 2 blinds. E vamos dizer que você toma call. Ou seja, eu já vou ter um pote, vamos fazer o certo? 2.3 mais 2.3 de call são 4,6, né? Certo? 11.5. Oi? 11.5. Isso, 11.5 você já tem no pote. E o seu stack, ele já desceu de 22.8 para praticamente 20 blinds, certo? 20.5. Beleza. Qual a sua relação aqui? Qual a sua relação stack pot de SPR? De meio para 1. Meio para 1? Sim, eu tenho 20 e o pote já está com 11. Isso é meio para 1? Então é 1,5 no caso? Mudou bastante, né? 1,5 para meio, porque meio você só teria uma situação, chove. Agora 1,5 para 1, eu ainda tenho a situação de poder dar outra no turn size. Né? Eu não tenho SPR criado para chovar. Né? Então, de novo, facilitando a sua vida. Bateu lá um 5 de ouros, que seja, diferente de todo naipe que bateu, continua Rainbow. E o que você vai fazer agora, turn, com o seu 4-4? Para criar o SPR, teria que fazer uma de 33, mas geralmente eu faço uma de 66. Tá, você faz uma de 66. Vamos lá. Vamos às respostas agora. Aliás, vamos a mais perguntas. Qual o objetivo de fazer 66?
Mostrar que eu Então, tenho pera, ar. pera só um minutinho. Então você beta turn no 5. Você dá second barrel. Sim, Você dá second barrel, beleza, ok. Depois eu vou responder se está certo ou não. Você dá second barrel e a size que você faz é 66. Eu quero saber qual a intenção de fazer 66%. é mostrar que eu tenho força e quero extrair o máximo que eu puder. Isso, ok da resposta perfeita, era em cima disso que eu queria trabalhar. Quando a gente constrói size, a gente não constrói size para mostrar força. Isso não altera, geralmente, principalmente nos limites menores, ou até mesmo nos maiores, se torna pior ainda. Tá? A gente nunca constrói uma size pensando em mostrar força. Porque se você tivesse trincado de ice, você faria 66%? Provavelmente sim, porque como ele defendeu a primeira, eu tinha na mente que ele ia continuar pagando e eu queria extrair o máximo que eu pudesse. Ah, é? Então se ele vai continuar pagando por 5, por que você está dando second barrel? Concordo. Erro. Chegamos aqui numa conclusão, então, que 66% sempre vai ser ruim? Sim, sim. Então não existe. Você pode sim dar second barrel aí? Pode. A carta, você continua tendo vantagem de range. Mas o que você não pode é fazer os 66%. Você pode fazer ali de novo, vai, quase que chegando em meio pote, mas ao em torno de 45% até a 50%. O que é uma enorme diferença aqui, já, de eu fazer 66%. Primeiro que se eu fizer 66% aqui, vai dar uma size de 66% do pote. Vai dar 7 blinds,59. Então, se eu tomar call nessa size, ferrou. Acabou com a minha vida. Não tenho mais fold act, né? Você não tem mais nada. Você acabou de se ferrar. Olha só a situação de você estar abrindo o 4-4 GP, a situação que você colocou. Você se colocou. E eu tenho a plena certeza de você se colocar nessa situação toda hora. Porque você foi muito convicto no que você falou. Você começou acertando sim. Você tem que se betar range. Você pode sim dar second barrel? Pode. Tem vantagem de range ainda. Só que você tem que pensar que você vai ter que blefar esse river. E você tem que construir da maneira melhor que sobre a relação stack com pote. Então, eu vou te falar o que eu faria. Eu faria aqui, vamos dizer que eu CBTei 40% flop e tal, ficou ali um pote de 12 blinds, eu faria baixinho, cara. Baixinho, faria ali tipo, 4,5 blinds. Pra quê? Pra eu deixar stack pra eu conseguir chovar. Bom, primeiro que eu não vou me colocar nessa situação nunca. Eu nunca vou abrir o 4-4, esse stack, nunca. Pô, eu não tô bloqueando nada lá da parte de cima, cara. Eu não queria entrar nesse mérito de blocker, sabe? A aula é básica. Zé acaba tendo que falar, porque olha só a situação. 11,5 para arredondar aqui. Vai, mais 15. Seria 15,1.8, mas para arredondar, 11,5 mais 15. Vai, nem vou colocar o vírgula, nem vou colocar nada. Só vou diminuir o seu stack aqui, ó, para 13. Pô, agora você tem um pote de 26 blinds com stack de 13 para trás. Como é que faz? Entende? Entende o porquê que às vezes a gente acha que a gente está preparado para subir, mas tem muito conceito a ser fixado na cabeça ainda? O jogo é muito mais difícil do que a gente pensa, gente. E a gente costuma pegar aí, às vezes, DAO, e sempre costuma colocar a culpa em tudo que está ao nosso redor. Nunca na gente. E isso não serve só para o Igor, não.
O Igor, às vezes, ele consegue me deixar chateado por uma situação dele estar muito, muito tempo no time, sabe? Ter tido uma evolução ali no começo bem boa, e depois ele simplesmente decaiu. E aí voltou a meio que querer subir, mas todo mês tem ali um balanço. E tipo, isso não vai mais ser aceito no time. Eu estou usando ele de exemplo, infelizmente, por um exemplo ruim, para os outros já saberem que muitas coisas a gente não vai mais tocar adiante. Ou, por exemplo, a não entrega das obrigações mínimas. A gente não vai ficar levando isso adiante mais. A gente chegou em certas conclusões aqui e entendeu que precisa da renovação de jogador mesmo. Quem tá afim tá, quem não tá, linha na pipa. Infelizmente, chegar nesse ponto que, não é casa de caridade. É um trabalho de vocês, isso aqui é uma empresa. Se você trabalhasse lá, sei lá, numa multinacional, onde você tivesse que entregar 8 relatórios por mês, você não iria entregar os 8 relatórios por mês? Iria. Se você quer o poker como profissão na sua vida, ou seja profissional de poker, execute o que a empresa que arca com todo o ensinamento seu, que arca com todo o custo para você jogar, e não é pouco o dinheiro que vai nisso, muito investimento, arque com a sua obrigação mínima e ponto. Sabe, então, esses conceitos, eles precisam... A gente acaba fugindo um pouco do tema, né, gente? Tipo, é inevitável, porque uma coisa vai puxando a outra e eu tenho que explicar o porquê de não abrir. Ô, Rafa, dá licença. Poderia tirar uma dúvida? Pois não. Aquela CBET que você falou contra o BB, nós abrimos de GP, ser 40%, mesmo só o board batendo a nosso favor, a gente pode fazer essa size, né? Sim, tipo, vamos pôr um exemplo aqui, tipo, a gente não... Flop, vou pegar só um flop para não ficar tão difícil de entender. Quando bate, por exemplo, um flop 10 high, bateu lá, um flop 7, 10 e duque. Também para facilitar a vida, Rainbow, se eu colocar aí com flush draw aberto, vai ficar mais difícil ainda. Tá? E a gente está abrindo EP. A gente vai se betar esse flop ou não? Sim. Porque sim. A gente... 10, 7 e 2, né? 10, 7, 2. A gente vai ter os 10 melhores, né? E ele. Tá, mas a pergunta é, quem tem mais 10 no range? Você ou ele? Ele. Pronto. Por isso que ele vai ter os off, né? Pronto. O pior flop para se betar versus big, e isso de todas as posições. O pior flop a se betar versus big é o 10 high. Quando você está abrindo EP, você ainda tem muito overpair na sua mão e o cara vai estar, de repente, se é um cara que pensa o jogo, ele vai estar pensando nisso. Mas como a galera é uma aula básica, como eu disse, tipo, reta 2 até estaria dispensado para, se quisesse não participar, não participaria, se quisesse participaria, porque exatamente isso daí, tipo, o cara que joga mais barato, dificilmente vai estar um cara reg bom ali, pensando range, sabendo, pô, esse cara abriu o DP, ele tem vala mais no range dele, se ele me der as 3 aqui. Mais explorável mesmo, né? E se ele acertar o 10, amigão, esquece. Você não faz ele foldar nunca, pode ser 45 blinds efetivo. Então, um dos flops ruins, os piores que tem para se betar, é o flop 10 high quando o big defende. A gente vai utilizar nessa situação muito delay de c-bet, a gente vai usar muito raise versus probe turn, que daí já é uma ferramenta mais avançada, para quem já está mais avançado. Eu tenho uma aula dessa minha na videoteca, onde eu mostro que funciona demais, mas você tem que estar preparado para usar ela, saber de equidade, saber de mais coisas, né? Então, para a gente não fugir o assunto só, a pergunta é pertinente sim, mas a resposta é não, você não deve se betar flop. E a questão de, para completar a sua resposta do porquê utilizar mais alto, se você pode utilizar sempre maior a size, quando você abre de EP e o big defende, sim, você pode utilizar sempre size maior, por valor, por blefe, como for. Você pode utilizar sempre size maior. Como você falou aí, né? Tipo assim, exemplo, sou da reta 2 e, tipo assim, eu não fazia essa size, entendeu? Aí já... Sim, não Já vem saber, já. Você pode estar fazendo em torno de 40%, sim.
Não tem problema nenhum em relação a isso daí, tá? É ok. Beleza. Então, gente, printem... Pois não. Deixa eu só fazer mais uma pergunta sobre esse flop 10 high. Porque, assim, até onde a gente já estudou, e dos aqui é dama high, vala high, 10 high, não cebeta. Já eu vi numa aula que o 9 high a gente já pode dar uma cebete baixa. Peraí, vamos lá. Você está misturando conceitos. De Não. novo, você não pode betar flop valete, dama e 10 high quando você Exato. está em position? Sim. Não pode? Não pode? Então é fora de ou você não pode betar isso daí quando você está OP? Não, eu tô falando em position. Eu abrindo o EP, eu Então, posso, então. é disso que eu estou dizendo. Você está vendo que está precisando parar e estudar muitos conceitos? Porque você já tinha estudado essa aula. E na aula fala que não é para você betar flop 10 valete dama high OP. Ou seja, quando você está fora de posição. Você abriu e tomou um call até o botão. Você vai estar jogando OP. Ou seja, você conhece o conceito, mas não aplica ele da maneira correta. É uma revisão de todo o básico aí, Igor. Para voltar a saltar. E detalhe. Detalhe, volta tudo, cara. Apertar o botão do reset é muito mais difícil, porque é como se você já soubesse dirigir, mas cheio de vícios. É muito mais difícil do que eu pegar o cara agora, que eu nunca pegou na direção e vou ensinar ele a dirigir agora. É por isso que eu adoro pegar jogador novo, do zero, cara que não sabe para onde roda o baralho. Que tudo que eu falo para ele, ele entende. Ele grava aquilo lá. Esses são os jogadores que mais dão certo. E o jogador, na verdade, que mais dá certo é o jogador que eu paro ele e falo, você vai ficar sem jogar 20 dias. E eu quero 2 estudos por dia. E ele vai lá e ele se dedica esses 20 dias que nem um doido. Ele faz de verdade as coisas. Ele faz um resumo melhor do que o outro. A hora que ele volta, ele põe uma banca, nem ele se conhece no jogo. E é isso que eu vou começar a fazer com vários jogadores. Vários. Eu vou simplesmente parar o cara e falar aqui, ó, 2 estudos por dia, 15 dias. Me entrega aí 30 resumos de estudo. Vai ser bem gostoso. Já teve vez de eu fazer isso com o time inteiro. Se necessário, eu faço. Tava à beira de fazer dessa vez. Não foi, mas foi por um tris. Então, gente, de novo, 10,50. A gente mal conseguiu ver ranges de 15 a 25 blinds. Conseguimos ver de EP. Porque a coisa vai se propagando, vai esticando e a gente não consegue chegar. Eu vou tentar finalizar pelo menos de 15 a 25 blinds, todas as posições. E para a gente concluir isso, eu gostaria de pedir até desculpa para vocês, que eu sei que uma aula deveria sim ter interrupções, mas a gente vai fazer método webinar daqui para frente. Vocês tiram as dúvidas depois do porquê dos porquês, para a gente conseguir finalizar pelo menos o range de 15 a 25 blinds. Senão, pô, não vou conseguir, tá? Para vocês gravarem, o que é o importante aqui? Vocês tirarem lição dessa aula. Entender o que é 15% de um range. Porque quando você vai lá na HUD do cara e vê lá, esse cara aqui tá abrindo 15% do EP. Eu tenho que ter isso daqui visualizado na minha cabeça. Eu sei o que é 15% do range. Pô, esse cara aqui tá abrindo 30% do EP. Eu tenho amostragem, tá? Com amostragem. Esse cara aqui tá abrindo 30% de EP. Eu tenho que conhecer o que é 30% do range. Se vocês não tiverem calculadora de range, aí baixe, tem várias gratuitas. Equilab, baixa o Equilab que seja. Treina percentual de range. Pô, esse cara aqui está tribetando 12% dessa posição. Mas o que é 12% dessa posição de tribet? Deixa eu entender. Lógico que daí 12% de tribet eu vou colocar. Geralmente com um cara bom tribetando 12% da posição,
6% de valor, 6% de blefe. E aí eu tenho que conhecer qual é o range de blefe, de tribet daquela posição para visualizar isso. Onde vocês encontram isso? Naquela tabela. Tá? Voltando aqui no nosso direcionamento, tá? Vou tentar ser rápido para a gente conseguir finalizar pelo menos as posições. MP, eu vou abrir ali, nesse stack, também mãos que flopam mais top pair. Então eu vou manter essas mãos aqui, porém, eu vou começar a abrir mais algumas mãos. Eu particularmente, Rafael, gosto de abrir mais essa parte aqui, ó, dos as off, acrescento as 9, pulo essas 3 aqui, que eu acho que joga muito mal. O restante ainda você consegue pegar uma equidade um pouco melhor. E vou passar a abrir alguns reis suitors, como esses daqui. Vou abrir também aqui. Vou tirar o peso do 7-7, que eu vou abrir sempre. Vou começar a abrir até mesmo um 6-6, quando eu estou mais próximo dos 25 blinds. Aqui a gente tem que saber balancear isso, tá, gente? Quando eu estou mais próximo do 15, eu vou fazer o que foi pedido na aula de ontem. Utilizar aquela tabela. Quer não errar com os pares? Siga o que manda fazer a tabela 20 blinds menos. Para vocês não errar com os pares, óbvio. Né? Você vai estar lá 20 blinds, vai estar mandando você chovar o Ais-Ais, o Rei-Rei, Dama-Dama, o Vala-Vala. O 10-10. Isso daí você tem que ter, no mínimo, a inteligência mínima de saber que essas mãos são reis. Aí o AK, Rafa, eu posso chovar? Pode. Não tem problema nenhum. Se tiver na tabela, tu pode chovar? Pode. E o Ás e Dama, eu posso chovar? Se tiver na tabela? Pode. Agora, se eu estou numa situação, olha o que é o equilíbrio, né? Olha como que fica difícil o jogo. Uma aula que era para ser super, super básica. Agora, quando eu estou numa situação que eu tenho Ás e Rei, eu vou abrir e tem 4 stacks de rechove na minha frente. Eu vou chovar reto ou eu vou fazer open? Eu vou dar abrir, fazer open para apagar. Isso, aí você pode dar a chance do cara errar. Agora, quando eu estou num torneio, tipo, por exemplo, uma situação aqui, já para vocês pegarem o que eu estou querendo dizer. Uma situação de torneio balde, onde eu praticamente sou coberto, pelo menos por 4, 5 caras da mesa, e eu tenho Ás e Rei. Eu tenho Ás e Dama, voz extrema. Eu tenho Ás e Dama. Tenho 19 blinds. A tabela lá tá falando que eu posso chovar 19 blinds no EP. Cara, eu vou chovar reto. Bum. A chance de eu tomar um call pior aí pelo meu bout é muito grande. E eu vou chovar reto também os pares que a tabela tá mandando. Só não vou chovar o topo do topo. Vala mais eu não vou chovar. Talvez vala eu chova ainda. Por algumas vezes, se eu ver que tem algum tarado de bout na mesa e esse cara tá chupado, eu chovo até o dama-dama. Isso tudo é questão de você estar observando muito bem a mesa. Tá? Então, na continuação aqui do nosso range GP, eu vou abrir mais ou menos esse range aqui. Tá? Eu ainda... Vocês têm que saber o entendimento disso que eu acabei de dizer da tabela. Eu vou abrir esse range quando eu estou mais próximo dos 25 blinds. Ou seja, pelo menos ali acima do 21. Né? Eu vou ainda dar bet fold. E outras mãos eu vou simplesmente utilizar a tabela, vou pro chove mesmo, bora. Essa tabela tá mandando chovar os pares, principalmente. Quer não errar que os pares façam isso. E do MP, ali do cutoff para frente, se vocês seguirem tabela, aquela tabela que eu disse ontem para vocês, usem essa tabela em game. Se vocês seguirem tabela 20 blind mais, óbvio, de novo, o óbvio do óbvio, sabendo as mãos que você quer dar bet call. A chance do cara errar. Se você tem stack de chove à sua frente. Mas do cutoff para frente, quer ganhar, quer fazer dinheiro, usa a tabela. Por exemplo, eu faço até um pouco, às vezes, acima da tabela. Eu tenho 23 blinds, eu tenho Duque 3-3 do cutoff para frente.
Eu nunca faço open. 2-2 meu joga muito mal pós-flop. É chove reto. Às vezes eu chovo até 24, 25 blinds reto com Duque 3-3. Eu não quero fazer open com essas mãos, nem do cutoff com esse stack. Você imagina no EP como foi cogitado já hoje. Eu ainda peguei o 4-4. Eu vou fazer open com qual parte você faz open, então, do cutoff? De verdade, cara, o ideal... o GTO vai falar, de repente, para você o 5-5 mais. Eu já gosto de colocar pelo menos ali um 6-6 mais. O GTO pode estar falando para você 4-4 mais. Eu gosto de fazer 6-6 mais, size. Porque eu ainda vou encontrar choves e vou poder pagar tranquilo com meu 6-6. Porque eu vou estar tomando um monte de chove que vai ser 70-30. Eu vou estar tomando chove de Ice 5, Ice 4, Ice 3, Ice Duque. Possivelmente até combos que diminuem, porque eu vou estar bloqueando muito, mas Ice 6 às vezes. E vou estar flipando boa parte das vezes. E quando não, eu ainda vou pegar uma situação que o cara vai estar me chovando pares menores. Então eu posso fazer bet call com 6-6. Aproveitando a deixa aqui dos pares, quando que eu posso fazer bet call com um par? Na certeza de que eu não estou errando. Quando você tem pelo menos a certeza de que o cara está te chovando, o range de chove que ele está mandando em você naquela hora, tem pelo menos um combo de par pior do que o seu. Ou seja, eu abri 8-8 de certa posição e tomei um chove, o range daquele cara tem que ter pelo menos o 7-7. Se o range daquele cara não tiver o 7-7, você não pode dar call de 8-8. Por quê? Alguém se atreve a responder? E a gente vai estar flipando. Por quê? Melhor situação que a gente vai encontrar é o flip. Isso, simples. Então, quer não errar com os pares, é muito prático. Você tem que saber, eu abri um par aqui, pô, ele não chova par nenhum, pior, não posso dar call. Melhor situação que eu vou encontrar aqui vai ser flip, não tem jeito. E se ele chova Ice, off, todos, ou Ice, suited, todos, ele chova todos os pares. Então não tem como dar desencontro nisso. Tá? De você falar, pô, Rafa, mas o cara não chova nenhum par pior aqui, mas ele chova Ice 5 off. Pode acreditar, o cara que tá chovando Ice 5 off, ele chova Duque. E afinal, par é par, né? É assim que o pessoalzinho, né, fala, par é par, né? Então, se par é par, vamos bala. Então, é saber fazer esse balanço aí no uso da tabela. Pô, eu vou dar open com as mãos que eu quero dar call aqui para tomar esse chove, da chance do cara errar. E as mãos que eu não quero tomar rechove, eu vou simplesmente pegar a tabela e vou chovar reto. Vou usar essa tabela daqui em diante a fio. Pô, já tem 2, 3 caras aí que saíram das últimas aulas minhas aí que participaram efetivamente da aula, que tá dando uma virada no jogo, mano. É inacreditável. Em 2, 3 aulas que o cara pega para prestar atenção. E o cara estudando há 1 ano. De repente, pum, acende um sinal de alerta na cabeça do cara. E eu gosto de fazer aula desse jeito mesmo, gente. No jeitão bruto. Vim com... É gostosinho, vim com... Eu não sou... Desculpa. Não sou dos melhores coaches mesmo. Eu sou do cara que gosta de falar no pé do ouvido, da maneira que vai fazer o iniciante, o cara que está sendo formado ali, a entender. Não adianta eu vir aqui com um monte de PowerPoint bonitinho, faça assim, aquilo lá, o cara sai da aula e não entendeu nada. Esse bate-papo aqui, esses insights que eu passo, para mim, na minha opinião, isso não é ser prepotente nem nada. Eu gostava muito mais de aprender quando tinha um cara falando dessa maneira comigo, que isso entrava no meu subconsciente. Do que o cara que chegava lá com 300 calculadoras, um monte já de range pronto, não sei o que, daqui a pouco ele abria, você tem que fazer isso por causa que a matemática é assim, assado, você vai chegar na resolução disso. Eu saía da aula do cara e falava, hã?
por isso que, na minha opinião, um dos melhores coaches que tem, a gente trabalhou muitos anos juntos, formamos um primeiro time que eu formei, a gente fundou ele junto, nasceu da minha mão, dele, e a gente convidou mais um. Na minha opinião, o Pink, que ele também gosta de fazer aula desse jeito. De uma maneira que o cara visualiza, escuta, subconsciente grava e o cara aplica. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu gosto bastante desse método. Tá? De passar o que eu sei, eu não preparei a aula, não vim com a aula preparada não, eu vim aqui passar para vocês o que eu tenho de conhecimento de anos. Anos e anos. É isso, faça isso que vai dar certo. Quer fazer dar certo? Tem lá uma aula, tem 3 aulas minhas de insight que vocês não podem deixar de rever aquela aula sempre que vocês começarem uma aula. Ali vai estar passando insights para vocês, básico dos básicos, e que se vocês aplicarem, vocês vão estar naquela construção que eu cito na aula. Construa sua casa da onde ela tem que se iniciar a construção. Alicerce. E se você... De boa, gente, por que eu vou fazer essa série de aulas pré-flop? Porque nesses limites menores, se vocês conhecerem tudo de pré-flop bem feitinho, se vocês deixarem tudo verde ali naquela coluna que tem lá a planilha, quando pede o print, preenche lá para minha planilha, que fica colorida, talvez eu até abra acesso para uma possível visualização, eu tinha cortado isso daí, talvez eu volte a abrir, é que eu não gosto que um fique olhando um do outro, sabe? O coleguinha que gosta mais de cuidar da vida do outro coleguinha, não tá cuidando com a dele, mas tá indo lá olhar o coleguinha que tá com 10 stats em vermelho. E depois gera bochechinho, foi por isso que eu cortei. Tá? Então, o cara que deixar aquela linha de pré-flop inteira verde, eu faço uma aposta com o cara de 10 para 1 e ele pode escolher o valor. Se ele não estiver ganhando dinheiro fazendo aquela coluna inteira verde, eu pago para ele um salário mês. Do bolso, sem estar tendo condições. Eu assumo essa responsa. Eu duvido você deixar aquilo lá tudo verde e não ganhar dinheiro nesses limites. Sem conhecer nada de pré-flop. Você pode ter todas as outras stats de pós-flop tudo em vermelho. Acerte só o pré-flop. Ou seja, comece pelo alicerce. Todos vocês aqui, eu cortei agora, eu cortei acesso às aulas mais complicadas. Isso no mês que vem vai vir muito para vocês. Vou tentar de toda maneira, até o dia 2, soltar a agenda do mês de aula. Vocês vão saber qual reta vai poder participar de qual aula, aonde vai poder participar. Eu não quero mais Reta Experience participando de uma aula de level 4, onde vai estar vendo GTO, do Pilsover. Não, eu quero você fixado em pegar todas as videoaulas pré-flop, pegar tabelas de pré-flop, estudar isso daí, aprender range de tribet, range de open, range de tribet e shove versus late position. É isso que você precisa saber. Antes de você pensar se você tem que blefar river ou não, se você tem que dar second barrel ou não. Aprenda isso junto com as 5 ferramentas que eu canso de citar, deve ser a 10ª vez que eu cito. Faça um pré-flop inteiro verde junto com check raise, raise flop c-bet, float flop, float turn e probe turn. Você vai simplesmente imprimir dinheiro. Imprimir. Pré-flop ajustado junto com essas 5 ferramentas é igual a muito dólar na conta. É mais gostosinho sacar $50 por dia do que ficar 400, 500 dólares de make-up 1 ano, 2 anos, sem sacar nada. É muito mais gostosinho. E eu garanto para vocês, sou capaz de fazer uma aposta e pagar o salário para você. Se você ajustar inteirinho verde seu pré-flop e souber fazer o mínimo dessas 5 ferramentas que eu citei. Só o pré-flop já vai trazer dinheiro. Espero que vocês tenham printado. Vamos passar para a próxima posição. Aqui a gente chegou em torno de 22,2%. Sem colocar peso para facilitar e para a gente fazer isso aqui andar e finalizar, porque a gente já passou muito do tempo. Eu quero vocês no jogo. Eu não quero ficar
Atrasando, quero que a galera saindo e indo pro jogo. Isso é, ó, eu vou continuar na mesma linha de pensamento. Só que aqui agora eu vou acrescentar algumas mãos e eu também não vou colocar peso e várias vezes eu vou estar dando chove reto. De acordo com a tabela. Tá, mas aí já vai entrar Duque, 3-3, 4-4, 5-5, As-6, As-7, As-8, Valete Dama, um Rei 10, um Rei 9, um Rei 8. Aqui vai entrar praticamente todos. Eu não vou abrir mãos em equidade robusta. Eu vou seguir mais ou menos essa linha aqui. Eu deveria chegar, um cutoff ideal é 38%. Porém, quando eu tiver mais deep, eu vou estar abrindo 42, 43 e vai fazer essa média chegar ali em 36 a 38% de open no cutoff. Então, tendo esse stack, eu vou abrir em torno de 33,3 aproximadamente. Lembrando, gente, para esses limites menores, o jogo explorativo é o melhor que tem. Você entender a mesa e o vilão que está à sua esquerda é a melhor situação que tem. Vai ter a hora que você... Eu espero que vocês estejam printando esses ranges básicos. Porque se eu chegar lá no grupo do coleguinha e falar, me manda aí os prints da aula, e você não me mandar, eu vou te pagar 10 estudos. Do mesmo tema. Até você cansar. Printa. Então é saber, pô. Né? De 20 blinds para menos, o Rafa já facilitou minha vida aqui do céu para frente, mano. Vou usar essa tabela aqui, ó, pronto. Eu não vou errar mais o chove. O que for mais 0, 0, 0 até, você pode chovar. Porque a galera não conhece o range call, a não ser que você tenha do botão e 2 reg muito bom no SB e no BB. Aí a mesma tabela que você está usando de chove, o cara está usando de call. Você vai acertar o range de chove, ele vai acertar o range call. Aí a gente já não pode chovar tudo. Aí eu já gosto de pegar tipo ali o mais 0,20 para chove. Você pode criar isso daí também na sua cabeça. Mas você tem que saber esse balanço que eu falei o tempo inteiro nessa aula de hoje de Open. De conhecer a mesa que você está jogando. E, já aproveitando, antes que alguém tenha dúvida, fala, Rafa, mas essas adaptações que você pede para fazer de acordo com a mesa, isso não vai fazer com que a minha database nunca chegue no número ideal? É por isso que precisa de uma amostragem confiável, com filtro, sem carrantes. É ali que vai falar a verdade. Não adianta você olhar o seu win rate do dia, gente. Eu fiquei de fazer uma aula disso, acabei não fazendo. Aliás, eu deveria proibir isso. É que a gente cria um hábito, cara. Para eu cortar isso da minha vida foi muito difícil. Saibam vocês que dentro de uma sessão, mesmo jogando o tanto que volume, que eu chego a fazer 4.000 mãos em uma sessão. Mesmo eu fazendo isso, eu posso ficar jogando o mesmo Rafa, tá? Eu vou criar aqui um clone. É eu contra eu. Ou seja, a mesma cabeça, pensando igual o tempo todo. Vai fazer todas as ações iguais. Eu posso nessa sessão ficar mais 25 de win rate, ou eu posso ficar menos 18. E quando você fica olhando, então, durante a sua sessão, se eu pegar fazendo isso, meu parceiro, sinto muito, mas você vai estar lascado na minha mão. Vocês não podem fazer isso para o bem de vocês, porque isso interfere diretamente no que vocês têm que aplicar. Aí você pega lá, abre o seu rate durante a sessão, pô, tá menos 10. Vou ficar mais tight aqui. E aí você não faz o que você tem que fazer. Poxa, hoje eu tô... Nossa, cara, eu tô mais 40. Hoje eu estou arrebentando. E aí, tipo, você acaba espiusando reta, porque você tá se achando naquele dia, entendeu? Amostragem confiável, sem carrentes. Ali você tira conclusões 100% de certeza. 30 carrentes, 40 carrentes, que eu já costumo passar feedback, eu só vou em coisas que eu tenho certeza que ali tem o leak, que eu posso confiar naquela amostragem.
Mas o correto mesmo é 100 carrens. Que eu vou conseguir acumular isso daí 6 meses de jogo, eu jogando pelo menos 400 jogos por mês. A Pocar, eu citei ontem na aula de outro, vou citar de novo. A Pocar, para você ter no VAP, você precisa enviar para eles os últimos 6 meses de mão. Eles não aceitam nem do seu PT4. Você faz a pastinha, envia para eles upam lá no PT4 deles, fazem um monte de filtro. Né? O dono da Pocar, ele, na minha opinião, hoje é o melhor administrador de time do mundo, porque ele vive para isso. Ele não faz outra coisa na vida dele a não ser isso. E, na minha opinião, o maior conhecedor de PT4 que eu já vi. E eu vou citar a nível mundial, porque o cara é nível mundial. O cara simplesmente arrebenta, o cara sabe tudo de PT4. Detalhe, ele não joga, tá? Ele já foi jogador um dia. Ele criou o que é hoje o maior time do mundo. E quando eu cito maior, não significa ser o melhor, porque na minha opinião existe um outro time melhor, mas a Pocar vem sim, na minha opinião, como maior do mundo e segundo melhor do mundo. A estrutura é outra coisa, né? Vamos para outro nível, né? Vamos para outro nível, só que para você chegar lá, você tem que estar muito preparado, mas muito preparado. Porque lá é o seguinte, mano. Lá os caras te dão o dinheiro e falam, se vira, parceiro. Chegue lá despreparado para você ver o que acontece. Lá você vai ter que aprender a fazer, você vai estar pronto para fazer autoestudo, você vai estar... É outra coisa, mano. Então... a gente acaba entrando nesses outros assuntos aí no meio do tema, inevitavelmente, para vocês entenderem certas coisas. O tema era para ser um só, aula de 40 minutos, finalizou. Pô, um monte de insight bom aqui para vocês pegarem. Se vocês... eu sei que faz. Pô, já fui iniciante um dia. Vocês estão indo com a farinha agora, eu já voltei, eu já tô até cagando o bolo de milho que já foi feito. Sabe? Então, eu sei que faz, mano. Corta. Segue o que o Rafa tá falando que vocês vão se dar bem. Não tenha dúvida. Botão, o que eu vou abrir? Mais ou menos essa linha aqui. E aí eu não preciso completar que eu vou seguir a situação de querer ainda abrir situações que flopam top pair, obviamente. E botão vai contar muito os 2 stacks SB e BB. E quem são esses 2 caras? Qual a primeira coisa que eu tenho antes de fazer o open esse stack aqui? Olhar qual é o fold steel dos caras. Então não adianta eu passar esse range para vocês. Isso daqui eu quero mostrar é para vocês saberem que vocês não podem abrir o restante. Significa que vocês podem abrir tudo isso? Não. Parte disso a tabela vai estar mandando chovar quando for 20 blind menos. E aí vocês, como eu já disse, pode seguir no botão. Pode seguir. Pode chovar o que tem que chovar. Pode fazer o open com as traps, né? Buys eyes ali, tipo rei, dama, até mesmo o AK. Principalmente quando tem os stacks de chove à frente e não de jogo pós-flop. Né? Senão você pode chovar até uma AK reto do botão, se você vê que é 2 stack deep, torneio balde, tipo os caras têm 60, você tem 20. Manda! Ou se você vê que o cara é agressivo, o cara tá ali defendendo 50% e a tribet steel do cara tá 22, open. Aprenda a ler HUD. Aprenda a entender quem são os adversários que estão à sua esquerda. Então, quando eu falo desse range, é porque eu quero mostrar o que você não pode abrir. Isso não significa que você possa abrir tudo. Num jogo explorativo, a gente tem que conhecer quem está nas blinds. E do SB, esse stack, Rafa? Cara, aqui a gente vai ter várias ferramentas esse stack. Aqui vai entrar, inclusive, a ferramenta chamada Limp Chove. E aí, eu vou utilizar o Limp Chove para cima de quem? Somente para cima de reg.
Porque uma obrigação sua é quando você toma limp e pode fazer isso 100% das vezes, tá? 100% das vezes. Se você tá no Big, tomou raise do SB, a sua obrigação é fazer no mínimo 3.5. Sua obrigação é essa. Faça 100% das vezes. E joga pós-flop. Quando o cara tiver de limp chove, que for um reg limpando, várias vezes você vai tomar limp chove? Várias. Situações que você tá 20 blinds, sei lá, 25 blinds menos. Vamos pegar 25 blinds menos. O cara te deu limp do SB. E é um reg limpando. O que você vai fazer com os seus piores combos de defesa do Big, nesse caso, a gente tá partindo para uma outra limpa, eu quero ensinar o que você vai dar limp chove, por exemplo. Tá? Já vão aproveitar a deixa e pegar ali o que você tem que fazer no BB também. Qual é o Então, nosso stack, Rafa? Desculpa, só para... de 15 a 25. Show. O cara está limpando. Vamos colocar um stack definido aqui. 25. 25 blinds, o cara limpou do SB, você está cobrindo o cara em um torneio bout. E o cara deu limp. O que você vai fazer? Você vai dar... vamos pegar alguns combos. Eu vou usar só cores, tá? Só cores para vocês saberem. O que a gente vai fazer com essas mãos aqui? O que a gente vai fazer com essas mãos aqui? Para facilitar a vida de vocês, eu vou deixar só essa. O cara limpou 25 blinds, a gente tem 30. Show. Mando reto, hein, cara. Todo mundo manda reto? Tem alguém que faz outra ação? Dá check behind? Pune 3,5? Eu pulo todas. Contra a regra, eu acho que eu mando reto, cara. Eu vou punir 3,5 minhas melhores mãos, eu acho. Contra um cara ruim, eu já não sei. Peraí. Teve uma resposta aí. Eu vou punir 3,5 quando? Minhas melhores mãos, meus melhores pontos. Não. Eu tô pontuando aqui as mãos que eu coloquei. Não, esse é chove. Esse pra mim é chove. Você vai chovar essas mãos? Sim. Posso pegar a sua database e olhar que você tá chovando essas mãos 25 blinds efetivo quando o small limpa? Todas não, porque eu não sou... infelizmente, ainda não estou na perfeição. Acho que vamos chegar próximo disso, mas eu entendo que seria chove. Agora, se você pegar a database e vai ver todas as mãos, vai ver que eu chovei todas as mãos, já não sei. Tá, mas vai estar próximo? Cara, eu acho que vai. Pode ver. Eu interrompi alguém, eu peço desculpa. Alguém que estava falando, qual a sua opinião? Os As e Sutra diz que jogam mal pós-flop, os offs eu chovo. As mãos que tem bastante equidade, Sutra de connect de meio, até posso limpar ou punir para jogar pós-flop. Não, ele limpou, né? Então você tem aí 3 opções. Ou você dá limp check, né? Você dá check no limp dele, ou você pune com size, ou você pune com chove. Pode prosseguir. As que tem bastante equidade pós-flop, eu puno com size. As que jogam mal, eu chovo mesmo. Estamos falando versus reg bom. Você pune size, por exemplo... Não, puno de 3,5 a 4x. Tá, mas vamos pegar aqui uma mão legal, que joga bem pós-flop ainda. Vamos pegar um Dama Rei Sutre. Eu só dou check. Porque se eu não quero que ele chove, eu tenho que largar essa mão que tem bastante equidade pós-flop. Isso, é um e é isso que eu não quero que você faça. Se eu estou, assim, é lógico, pontuando agora aqui pra você, né? Sim. Se o cara der limp do small, eu não quero mais check behind. Simplesmente assim. A não ser que seja uma situação adaptável. Pronto. Mas isso vai ser 5% das vezes. Nem isso. Tá? Nem isso. 5% é o quê? Trap só, Rafa? Quando você tem muita certeza que o cara só limpa trap. Esse cara aqui não tem limp do small, ele só vai estar limpando trap. Pô, aí mas não existe adaptação inversa. Vamos supor, a gente fazia trap
checando de Claro, claro. 5% tem, né? É claro que é por isso que eu tô falando, esse 5%. Sempre de acordo com o vilão, né? Não só pelo Sempre. Nesse caso, a gente está falando contra um reggae bom. Não estou falando de outra situação, estou falando simplesmente de reggae bom. Eu vou passar 100% de certeza de você fazer e ganhar dinheiro fazendo com o que eu coloquei aqui, ó, as coresinhas que eu coloquei. Você vai simplesmente pegar essa mão e chove. Reto. Rafa, eu não sei de onde vem isso, mas eu acho que eu tenho maior facilidade em cumprir essa ação se for bounty. Mas você deve fazer isso até em torneio regular. Principalmente no caso. No leak mesmo. Não. Principalmente não porque o outro você está cobrindo em bounty. Mas você deve fazer em qualquer situação. Tomou limpo SB, não é para dar check behind. E se tu pune um rei 10 suited, um rei valete suited, ele te chova 30 blinds. Não tem, é nesse ponto que eu quero chegar. Nós estamos falando de 25 efetivo. Eu não quero dar a chance de tomar limpo e chove desse cara. É por isso que eu vou pegar essas mãos até de equidade que jogam bem pós-flop e eu vou chovar ele. Entendi. Ah, Rafa, mas e se for trap? Eu estou dizendo aqui para você que no field que vocês jogam hoje não tem 5% de trap ali. Alguma das vezes vai acontecer? Vai. Mas pode chovar tranquilo. A gente que sabe quebrar as eyes também, porra, vai. Pode chovar tranquilamente. E eu garanto para você que se você me trouxer essa amostragem de chove, mesmo você tomando 10%, eu dobrei já aqui agora, você tomando 10% das vezes call, você ainda vai estar ganhando dinheiro, porque várias vezes você ainda vai puxar a mão e uma coisa vai compensar a outra. Pode citar. Pode falar. Eu não sei se facilita, mas, tipo, às vezes que eu penso, assim, em chovar com as blockers, tipo, eu já elimino um eyes do cara, né? Então já é menos uma trap, né? Sim, claro. Isso é importante. Eu ter pelo menos ali a parte de bloqueando alguém, bloqueando alguma coisa. Pode ver que a única mão que eu coloquei foi o 9-10. Né? Assim, que é uma mão que, mesmo que ele decol, o 9-10 suit ele vai jogar lindamente a win para flop. E é uma mão que com 25 blinds você não vai jogar bem pós-flop. Não tem o porquê de você dar check behind. Com 9-10 suited. Não vai jogar bem pós. Você vai chegar comitado turn e você vai ter que, às vezes, enfiar o win sem fold equity. Então, aqui no SB a gente tem essas ferramentas. Perceba que a gente fez isso tudo já aproveitando ali uma dificuldade do time de defesa de blind. O objetivo hoje não é falar defesa de blind? Não. Ah, Rafa, qual estudo ao contrário você está querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer para vocês pararem de limpar SB e fazer raise, que foi o que eu citei lá atrás, e limpar apenas trap. Principalmente para cima de reg. Principalmente para cima de reg. Limpe. Porque eles vão estar com essa mentalidade que eu passei para vocês hoje. Eles sempre vão punir de uma forma ou de outra. O restante, raise. Tá, e quantos por cento eu vou fazer de raise aí do SB pro BB, Rafa? Mesma regrinha, 20 blinds menos para tabela. Traps limpe. Se for para cima de recreativo, nunca limpe. Porque o cara vai dar muito check behind. Você vai limpar as eyes, o cara check behind, bate o flop 8, 9, 10. Você tá ferrado. O raise de SB tá 83%. É, lindamente, cara. Gostaria que o meu chegasse aos 70 que eu tô tentando. Há meses. O meu tá 72 e 22. Perfeito. Perfeito. É isso que eu quero de vocês. O Cláudio, cara, só uma dúvida, é bem básico, tá, cara? Mas só para... Pode perguntar à vontade. A aula é básica mesmo, pode ficar à vontade. A gente está falando em relação aí nessa situação de RFI, né? Sim. Mas se for um pote mais... Se tiver multiway, vai entrar mais 2, 3 limps. Considero isso? Não. Aí muda completamente. Aí vai entrar a tabela de tribet e tabela de flat call. É outra situação completamente diferente. Isso daqui, raise first. O que significa raise first? É quando não tem nenhuma ação antes de você, nem limpe. Essa tabela já não serve
Nem quando tem um limp antes de você. Raise first, basicamente... É você contra mais um. Não. Nenhuma ação aconteceu antes. Não é você contra mais um. Nenhuma ação antes de você. Não teve nem Nenhuma ação limp antes e de nem você. open. Ok. Se for do EP, por exemplo, sempre vai ser raise first, né? Porque nunca vai ter ninguém antes do... É basicamente isso. Tá? Beleza. Outra coisa para vocês contarem posição, para pegar a deixa também, galera, contar a posição na mesa. Sempre do botão para trás. Qual o range que eu tenho que abrir aqui agora? Pô, tem 3 buracos na mesa, eu sou o primeiro a falar. Qual é a minha posição? Todo mundo se calou, né? É EP? Pode repetir? Mas eu acho que o TG sai, né? Fica MP. Eu não escutei, Rafa. Fala de novo aí que travou. Quando eu tenho 3 buracos na mesa, qual é a minha posição na mesa? Depende, onde é que você tá? Eu vou ser o primeiro a falar. Tá. É MP, acho que sai o TG, é MP, né? Mas é MP o quê? MP1, MP2, MP3? O que é? Calma aí, tem 3 buracos na mesa. Vamos contar do botão para trás, gente. Tem MP3, porque depois é o cutoff já. Isso. Então, se eu estou contando de 3 do botão para trás, eu tenho 3 buracos na mesa. Ou seja, eu estou pulando ali 3 posições que eu deveria contar de trás para frente. O EP, MP. Quintoff, hijack, MP. Pronto. Botão, cutoff, hijack. Eu estou no hijack praticamente. Tinha que fazer isso daqui mostrando para vocês, né? Vai ficar melhor. Então, para não misturar no conceito, vamos seguir aqui só para a gente finalizar. Pô, passamos muito da hora, passamos quase 1 hora da hora que eu tinha ideia de finalizar a aula. Rafa, o conceito não é contar do botão para trás, em vez de contar do TG lá para frente? Foi o que eu acabei de dizer. Contar as posições do botão para trás. Foi isso que eu disse? Sim. Ficou claro. É isso. Isso é o certo. Você conta do botão para trás, para saber qual a posição que você está. Ponto. Eu vou separar aqui uma mão aqui durante meu grind hoje, para mostrar isso na próxima aula. Então, as mãos que eu vou limpar aqui, basicamente, são as mãos de trap, com esse stack. Vou chovar tabela 20 blinds menos. E, óbvio, vou manter dando raise com mãos que eu quero dar raise call. É a mesma coisa do botão. A única coisa aqui é que vai aumentar o meu range. Né? Vai chegar a quanto, Rafa? Cara, vai aumentar bastante. Vai aumentar bastante. Vou abrir aqui. Eu não sei mais nem o que pegar para fazer chegar, porque eu vou abrir tanta coisa. Eu vou dar chove com tanta coisa. Pô, é simples, né? Vamos pegar aqui a tabela e vamos ver quantos por cento tá mandando chovar. Não sei nem o que eu tô fazendo, pagando esse pau aqui à toa, sendo que eu tenho uma tabela para me falar pelo menos uma boa parte das minhas ações. Peguei 20 blinds e fui lá no SB, ó. Olha aqui o que eu posso chovar. Né? Para fazer a relação aqui do que está mandando chovar a tabela, para chegar no percentual, e óbvio que a gente não vai chovar as traps e a gente vai retirar, eu também estou fazendo com peso, a tabela não tem peso, então tem que retirar os pesos todos. Olha só a quantidade de mãos. Rafa, eu não recebi essa tabela por e-mail. Ficou de mandar faz um tempinho já nas outras aulas. Eu já falei e acabei não mandando, cara, mas eu vou fazer. E tem essa tabela aí, viu? Tu não consegue mandar ali no Discord mesmo? Não carrega, cara. Ela é muito pesada. Vou fazer isso para quem ficar na aula agora, eu vou fazer. Para quem a gente finaliza a gravação, eu já faço agora para não pular mais. Então, estamos aqui com a tabela. Sabendo que eu posso chovar. Eu até coloquei mãos aqui que eu não poderia, né? Vou puxar a tabela de lado aqui, só para facilitar minha vida. Eita, nós. Só para facilitar minha vida. Posso chovar todos os EVs. Então, eu posso chovar aqui,
Tenho que tirar aqui e aqui. Tenho que tirar essa. Posso chovar a linha do 5 inteira. E o cercadinho, com certeza, né? Se eu gravar que eu posso chovar a linha do 5 sutra inteira, fica muito fácil. A linha do rei inteiro eu já tinha colocado, porém a linha do dama eu estava errando totalmente. Ele está chovando mais os sutras. E algumas mãos como 7, 8, 9, 7, 8, off aqui. Basicamente o que a gente poderia estar utilizando do SB nesse stack. Só que é o range de chove. Óbvio que quando eu venho enxugando, que eu não vou chovar reto, 20 blinds, ais, dama, vala, vida limpa com essas mãos, possivelmente até mesmo com 10 e com o ais rei, já dou uma enxugada em muitos combos, né? Eu vou estar dando raise com algumas mãos, sim, vou estar dando raise com ais rei, por exemplo, né? Que eu tinha tirado já, você pode limpar ou dar raise, vai depender do vilão, e vou estar dando raise com algumas mãos que eu quero dar raise call. Eu estou tirando da tabela isso daqui. Eu quero dar raise call com essas mãos. O dama eu já gosto de partir mais pro limp chove ou chove reto. Perceba o quanto que eu já enxuguei do que está mostrando a tabela. Né? Eu peguei aqui a adaptação aqui da tabela, né, que vocês vão ter, que está mandando vocês chovarem tudo isso daqui. Eu peguei simplesmente os maiores EVs e vou fazer outro tipo de jogada, vou fazer size. Eu posso estar fazendo size com o dama rei também? Posso. Posso estar fazendo limp chove com o dama rei? Posso. Posso estar chovando reto o dama rei? Posso. Não posso foldar nunca. Então, para não errar, 20 blinds menos, segue ali a tabelinha e acabou. Então, a gente vai aqui em torno de 48,9. E aqui já é uma mescla, esses 48,9, né? Aliás, vai mudar, desculpa. Vai mudar, não é? É mais. Vai ter uma mescla aqui, nesse percentual de 56%, que deveria ser mais até, na minha opinião, para você conseguir chegar no ideal. Mas é que você vai estar abrindo mais mãos do SB em stack deep. E aí você vai conseguir chegar próximo do que se fala no ideal de 65%, 70%. Tá? Esse é o ideal para SB. E aqui vai ter as ferramentas limp e chove. Vai ter raise first, size e vai ter chove reto. Ponto. Printem isso e a gente finaliza a aula por aqui, essa primeira com de 15 a 25 blinds. Achei que ia dar tempo de fazer até 40, vai vendo. Com 1 hora mais de aula, quase que a gente não finaliza isso. Quem vai querer a tabela, pode ficar aí na aula que eu já vou enviar agora. Essa tabela do de push fold, né? Isso. Paramos, é isso, galera. Um abraço. Parar aqui a gravação. Pronto. Quem ficar, vai me mandar agora no chat aí, para não ter. Me manda agora no chat do Zoom o e-mail para a tabela. Pra eu não... Tá gravando aí, Garrafa. E valeu aí. Tá, eu dei pause na gravação. Tá. Gera aí. Valeu. Bom dia, valeu. Pô, Rafa, na última aula o me mandou por aqui um link, aí eu baixei pelo link, né? Aí só que no link tinha a foto do Star, entendeu? Aí só que eu fiz só não pode usar. Não, eu só fiz apagar a foto do Star, tá sem foto a minha. Tá, eu não quero ninguém usando material de outro time no nosso time. Eu não quero ter problema em relação a isso, hein? Pois aí eu isso não pode. Aí eu fui, apaguei a foto, ficou só a mesinha vermelha, sem o símbolo, entendeu? Isso não pode realmente. Valeu, Rafa. Obrigado, viu, Gênio? Valeu, mano. Valeu a sua participação aí.
Obrigado, eu que agradeço, Rafa. Um abraço. Abraço. Quem for colocando o e-mail, eu já estou apontando aqui para enviar agora a tabela para vocês do Botei meu ele também, Rafa. e-mail mesmo. Então, no caso, você quer que eu apague a que eu tenho aqui, que está sem foto de nada, e mande aqui o e-mail? Quero. Quero. Beleza. Por que férias? Não sei por que copiou isso daqui embaixo. Oxi. Para. Não sei se o primeiro vai certo, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo ali. Mas tudo bem. O restante eu vou mandar como formato de cópia mesmo, não tem problema. O que importa é chegar. Olha, eu tô copiando um, tá vindo dois. Oi, alguém sabe o que é isso? O quê? A tela tá sem nada aqui, Rafa. Hã? Coloca na tela aí pra ver. Oh, pera só um pouquinho, gente. Todo mundo que está aqui está com o cadastro atualizado? Com esse cadastro aqui atualizado, ó. É porque tá aparecendo na outra tela. A gente tá sem imagem tua, Rafa. Ah, desculpa. Não tá Bom, compartilhado. então eu continuei. Não, a gravação está pausada. Não, a minha tela está sendo compartilhada, sim. Tá, mas tá aparecendo as tabelas. Ah, sim. Sim, mudei. Todo mundo tem a atualização desse cadastro aqui, ó. Todo mundo preencheu essa atualização? Quem não preencheu, pega lá agora. Em vez de mandar o e-mail, até peço desculpa para quem colocou o e-mail aí, facilitar aqui a minha vida também. Pega e já atualiza agora. Eu vou dar 3 minutinhos aí para você preencher o cadastro. Tá? Enquanto isso, eu vou mandando para quem já tem a atualização. Vou mandar para todo mundo a tabela. Pronto, eu tinha mandado, já tinha feito a atualização do cadastro, só que agora eu tinha mandado outro e-mail, mas pode ser lá também, não tem problema não. Eu ainda tenho outro. Vou mandar no e-mail do time. Preciso assinar essa atualização cadastral, entrar no time há 2 dias? Sim, precisa preencher sim. Porque daí facilita muito minha vida quando eu for disparar e-mail, entendeu? Rafa, tem como ver para mim aquele negócio do banco de dados de notas, de range? Você vai marcar o Leonardo, no seu chat. Aqui. No bolso, tem a mania de também colocar no bolso. Você vai sempre para PT4 ou para mãos, você vai sempre marcar. O famoso rato de esquerda. Famoso rato de esquerda. Para quem vai atualizando aí, já vai chegando aqui agora mesmo para mim. Chegaram 4 atualizações até agora. Eu vou fazer esse e-mail e quem preencher aí até 11h45 vai ter. Mas no caso, quem já está com o cadastro atualizado já está aí? Já. Ixi, não vai dar por e-mail. Zipa ela. Tem que zipar, né?
mandar em formato RAR. Eu preenchi lá também, Rafa. Quem não tiver RAR, tá, beleza. Quem não tiver RAR vai ter que... Ixi, não dá também, já? Não dá. Aqui, ó. Não tá dando pra zipar ela? Não. Ou não tá entrando no e-mail? Não dá pra zipar em RAR, ó. Não, comprei. Aqui, ó. Esse? Pode ser. Comprimir e enviar primeiro também não dá. Vai tentar no outro. Fecha ela, né? Não, qualquer zip dá. Não vai mesmo, não. Aí. Difícil saber onde ela foi parar agora, né? Deve ter ficado aí, cara. Tá aqui. Deixa eu anexar arquivos. Vamos ver aqui. É sério mesmo zipada, mano? Mesmo zipada você deu? É. Não, mas eu vou tentar no meu e-mail, cara, que pode ser... Eu já enviei ela no e-mail. Você aproveita? Compartilha no Google Drive, não vai. Vamos ver se dá certo aqui, ó. E aí? Eu tenho ela no Google Drive, depois eu compartilho aqui no Google Drive lá no chat para todo mundo. Pode ser também, mas para quem já está aqui na aula, eu já estou mandando no e-mail. Se o cara não conseguir chegar no e-mail, vai estar no Google Drive e já vai estar disponibilizando. Isso vai dar certo. Ô, Rafa, se conseguir mandar para mim, eu encaminho para todo mundo. Tô tentando mandar aqui, cara. Vou ver se eu vou conseguir, né? Eu não tô conseguindo nem montar o e-mail aqui. Tá, beleza. Beleza. Assunto. Aqui eu consegui. Pelo meu eu consegui, ó. Conseguiu? Pelo meu eu consegui. Acho que consegui. Vou tentar enviar, né? Ixi, aqui eu vou pagar um pauzinho também. Eu não posso enviar tabelas de bolso. O Jean também não tá conseguindo. Gente. Não posso enviar tabelas de bolso, enviar no chat. O que eu tenho que fazer aqui é ir colocando isso daqui, puxar aqui, puxar aqui, puxar. Olha o pauzinho que eu vou pagar, hein? Oxente! Vou dar um pauzinho mais ou menos, hein? Vocês têm que baixar ela primeiro. Que negócio chato. Pelo amor de Deus. Nem sei se tem que baixar essa porra aí. Vai dar certo. Só fazendo assim pra dar certo. Não tem, eu baixei por e-mail, pô. Você me enviou? Pelo Google Drive. Ai, que merda. Deixa essa aqui, tá com a fotinha do Stars. Tem problema? Não tem. Acabei de proibir. Já deu errado aqui já, ó. Meu e-mail. Tava indo tão bonitinho. Parecia que eu tinha encontrado o caminho. Só no outro, vai.
Vou tentar fazer de um jeito diferente aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Jesus! Beleza. Compartilhar. Não pode repassar isso, hein, galera? Depois eu consigo ver quem acessou, hein? Vou ter que colocar como editor para vocês conseguirem baixar, se não consegue. Você está fazendo pro Google Drive? Então por isso não tem essa opção também. Não é para editar a tabela, é só para baixar, hein? Pelo amor de Deus. Vou mandar o link aqui para vocês, entra lá e vê se consegue baixar. Entra aí e vê se consegue baixar. O primeiro que conseguir me baixar me dá um ok aí. Dá para fazer o download, sim. Tá fazendo? Tá fazendo? Eu fiz pelo que o Jean acabou de mandar, mas dá para fazer assim, apertar ali na parte arquivo, fazer download. Tem como. É só vir em arquivo e download, né? É fazer download e você tem os formatos. O melhor jeito é o Microsoft Excel, que mantém o formato da tabela. Exato, tem que ser no Excel, você tem que ter Excel, não tem jeito. No outro ele não vai funcionar como tem que funcionar, que é você clicando, né? Tipo, e aqui no Google Drive, você não pode deixar no Google Drive, você tem que baixar realmente, tá? No Google Drive não funciona, ó, como eu quero que ela funcione. Como que eu quero que ela funcione? Eu apertando os botões e tendo ações rápidas. Então, eu tenho a tabelinha lá que eu vou usar, ó, pum, já cheguei nos range que eu quero, né? Tem o range de chove e quando eu quero o range de call, eu clico em cima da posição que está me chovando, já vai me dar o range de call das posições à frente. No Google Drive não funciona essa ação. Alguém baixou do link que eu enviei? Eu tô baixando. Tá fazendo o download do link que eu enviei? Ah, sim, ele tá baixando aqui. Vou ver. Então, beleza. Beleza, então, galera. Valeu, um abraço para todos aí. Rafa, Oi. Ô, Rafa. Oi. Não veio a tabela para mim aqui, Você entrou no link? Não chegou a tabela, não chegou o e-mail. Não. Entra no link, no último link que eu mandei no chat, baixa pelo Google Drive. Arquivo, fazer download. Ah, tá. Em Excel. Por e-mail não deu. Que a gente tinha falado, eu tinha falado com você sobre pegar aula para ver. Eu peguei 3 aulas aqui, eu queria saber se são boas para assistir agora, nesse momento. Eu peguei aula Insight com você. Sim. 303. Aula básica de defesa de Big Blind versus EP da Neurônia. E Tribet versus Tribet Steel. Não, eu gostaria, tem 2, 3 aulas de Insight, eu gostaria que você pegasse essas. Mais as outras 2 que você falou, que são boas. Inclusive, deixa os links separados lá no seu chat de estudos que eu irei utilizar eles. Você vai facilitar a minha vida, você vai acabar me ajudando. Eu tô colocando lá todos os links separados e lá em cima tem um... Isso, me manda no privado que eu colo lá no seu chat. Eu tô colocando lá, já no chat de estudos, todas as aulas já separadas. Tá, então tá bom, beleza. Se ficar fácil de eu pegar, já vai me ajudar. Já até mandei lá o link dessa última aula de criação de range
Já acabou de dar, já mandei lá. Perfeito. Valeu, galera. Abraço a todos aí. Vai ficar disponível para baixar. Vou colocar lá no avisos lá. Vai ficar disponível. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.